Bom dia, crianças! Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Aqui é a professora Mini Cleide e hoje nós vamos fazer a leitura e interpretação de um conto, tá bom? Da atividade impressa, ok? Início de conversa. Vocês sabem quantos tipos diferentes de contos que existem? O conto mais comum que conhecemos é o conto de fadas. Porém, você sabia que existem vários outros tipos de contos? Vamos lá para um deles. É o conto de mistério, que traz uma história com elementos de suspense e costuma trazer a solução no principal enigma no final da história. Nós temos também o conto de aventura, que são as histórias de aventura empolgantes que cativam o leitor pela ação dos personagens. Eles passam por terras desconhecidas e encontram tesouros, que são certos tipos de aventura. Também temos os contos de terror, que são histórias que apresentam personagens assustadores a contar situações que provocam medo no leitor e usam também tenebrosos elementos. Nós temos também o conto de fadas, que é o mais comum. O conto de fadas, ele é a história fictícia, aquela história imaginária, né? E ele traz outras criaturas mágicas com poderes e magia. E também é muito comum ter o príncipe e a princesa. Mas nós temos outros tipos de conto. E o conto, no geral, ele é uma narrativa que cria um universo de seres de fantasias ou acontecimentos. Como todos os textos de ficção, o conto, ele apresenta um narrador, um personagem, um ponto de vista e principalmente, ele apresenta o enredo. Também, uma outra característica do conto é o quê? Que o conto, ele é um texto narrativo breve e de ficção. Geralmente, ele é em prosa, que conta situações rotineiras, anedotas e até folclores. Vocês observam aí o tipo imenso de conto que nós temos? Nós também temos os contos de ação e aventura, já foi falado, os contos de animais, que são bem semelhantes às fábulas. Porém, os animais, eles têm qualidade, defeitos e sentimentos humanos. O conto emocional, que nos gera surpresa. Nós temos o conto de encantamento, que ele é apenas do sobrenatural. Nós temos o conto de enigmas, que ele sempre apresenta um crime ou um mistério para ser desvendado. E estes são alguns dos tipos de contos. Qual será o conto que nós vamos estudar neste dia de hoje? Mais um pouquinho aqui. O conto é um gênero caracterizado por uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrada de maneira breve. O conto ela é uma história bem rápida, porém é o suficiente para que a história seja completa, certo? E vamos lá. Quais são os elementos de um conto? Nós já falamos alguns deles. Os personagens, o narrador, o tempo.
o espaço, o enredo, o conflito, o clímax e o desfecho. Como são estes personagens? Como podem ser esses personagens? Esses personagens, eles podem ser real ou fictícios, né? Podem ser pessoas, podem ser animais, podem ser objetos ou seres imaginários que vão ganhar vida e consciência para viver a história. Estes são os tipos de personagens. Quem são os... o narrador também, nós temos 3 tipos de narrador. E quais são esses 3 tipos? O narrador é aquela voz que conta a história dentro da narrativa. O mais comum que nós vemos é o narrador personagem. Esse aí que eu coloquei é o narrador observador, que ele não participa da história. Ele apenas é a voz que conta o que acontece. Ele vai narrando toda a história. Assim como o leitor, esse narrador, ele não sabe o que se passa na consciência dos personagens. Ele não sabe o que aconteceu no passado e nem o que acontecerá no futuro. Ele somente narra o agora. Nós temos o narrador personagem, que é esse aí, que é aquele que vivencia a história. Ele também se faz personagem da história. Ele narra, mas ele participa dessa história. E é muito usado na primeira pessoa. Eu peguei chuva, eu nadei no mar, fui abduzido pelos ETs e por aí vai. E este narrador E o próximo narrador é o tipo de narrador onisciente. Como assim onisciente, professora? Porque ele, assim como observador, ele não participa da história, mas esta voz é onisciente. Ele sabe de tudo que acontece dentro daquela narrativa. Ele pode contar a história e ele sabe o que os personagens estão sentindo e pensando. Ele também conhece e pode dizer o que aconteceu no passado, durante a história e o que vai acontecer no futuro. Este narrador onisciente é aquele narrador que sabe todas as coisas dessa narrativa. E nós temos o tempo, como o próprio nome já diz, que é o tempo que está acontecendo esta narrativa, né? Se o personagem acordou, ele tomou banho, é o tempo que acontece, que vai até a hora que acabou, ele foi dormir, né? O tempo, ele sempre vai estar retratando isso. Quanto tempo se passou. E no conto, algumas vezes, alguns contos, nós vemos lá, e viveram felizes para sempre. Passa um tempo muito grande, mas também tem outros contos que começa e termina rapidamente. O espaço. O que é o espaço? O espaço, assim como o tempo, ela precisa de um espaço. Às vezes vem implícito ou explícito, às vezes está claro lá no texto onde ocorreu aquela história. Era num reino, era num supermercado, foi na escola, foi dentro do carro, foi na pracinha.
sempre, mas não sempre vai estar dizendo claramente. Às vezes você vai ter que entender onde aconteceu, né? Que não é todas as vezes que vai estar dizendo onde aconteceu essa história. E nós temos também o que? O enredo. O enredo é o que, gente? O enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que fazem com que a narrativa exista. Ela tem um começo, um meio e o fim. O enredo é a história em si, tá bom? O conflito, o que é o conflito? O conflito é aquela situação que acontece para poder desenrolar a história. Sempre o conflito vai estar lá no começo. Por exemplo, no conto de fadas, a Cinderela. A Cinderela, ela vivia sendo escrava. A Rapunzel, o conflito, ela vivia trancada lá no alto da torre. Esse é o conflito. É uma coisa, um problema que deve ser resolvido, que deve ser solucionado, tá bom? O clímax. O que é o clímax? O clímax é a parte mais alta, a elevação da história. Quando o príncipe sai procurando as princesas para poder ver de quem é o sapatinho para poder casar na Cinderela, né? Quando tá quase chegando no desenrolar da história. E o desfecho é quando ele consegue encontrar a dona do sapato, né? Nesse contexto, nessa história. O desfecho é quando ele consegue resolver aquele problema lá do conflito. E aqui nós temos, um textinho e vocês vão ter que encontrar nesse texto que nós vamos estudar hoje. Qual é o enredo, qual é o conflito, o clímax e o desfecho. Vamos lá. Um caipira apaixonado. Mentalmente, Marcelo ensaiava uma quadrilha. A quadrilha. 1, 2, 3, volta. Ele ajoelha e dá uma volta. 1, 2, 3, vira. Ele cumprimenta, ele gira. Ele estava assim, nervoso por causa da Carolina, a noiva. Ela era mesmo uma graça de menino e Marcelo, apaixonado, achava que na hora dançaria tudo errado. Na hora da festa, coração aos pulos, Marcelo pergunta aflito: Mamãe, será que na hora eu lembro? Claro, Marcelo, fique tranquilo, respondeu a mãe. No fundo, sabendo que um coração apaixonado às vezes arma grandes confusões. De repente, a professora chamou: Todos em fila, vai começar! E 1, 2, 3, 4. Ela deu a volta e Marcelo perdeu o sapato. Ele pensou: E agora? Perco noiva, perco tudo. A quadrilha vai embora. Mas, como era bem esperto, fingiu que tinha sido combinado. Fez o caipira atrapalhado. E, pé com sapato, outro sem. Marcelo mancou com graça. Fez careta e fez pirraça. A plateia deu sorriso e aplaudiu com gosto o noivo tão divertido. Quando o padre perguntou: Quer casar com o seu padre? Carolina, encantada, bem depressa respondeu: Quero sim, seu padre. Quero, seu padre. Esta foi a história de Sônia Salermo, né, da revista Alegria, da editora Abril Jovem de São Paulo. E aí,
Vocês conseguiram perceber qual foi o enredo? O enredo é a história. A história falou sobre um rapaz que estava ansioso, estava aflito em relação à festa, à dança, se ele ia dançar direito, porque ele gostava de uma menina. No geral, o enredo é isso. O conflito. Qual foi a parte que ocasionou o problema, que deu origem a toda a história? Foi quando ele tinha aqui, ó, ele estava nervoso. Esse é o conflito. Ele estava nervoso por causa da Carolina, que ele pensava que na hora dançaria tudo errado. Esse aí é o conflito. Qual é o clímax? A parte onde tudo se resolveu. Quando a gente viu lá que a professora chamou, ele virou e perdeu o sapato, a gente acha que esse é mais um problema. Mas não, esse foi o clímax. Por quê? Porque depois que ele perdeu o sapato, ele pensou e ele foi bem esperto e ele agiu como se nada tivesse acontecido e se fez de caipira atrapalhado. E este foi o clímax. E o desfecho foi qual parte, gente? Qual é a parte que soluciona todo o restante? Que é lá, ó, quando o padre pergunta, quer casar com seu compadre? A Carolina, encantada, bem depressa respondeu, quero sim, quero seu padre. E esta parte foi o desfecho da história, porque foi quando tudo foi resolvido, tá bom? Vocês marquem aí no livrinho, no papelzinho de vocês puxem as coisinhas e façam as anotações, tá? Agora nós vamos ver o restante, que são quem? Quem são os personagens da nossa história? Nós temos o Marcelo, que ele é o personagem mais ativo. Nós temos também a Carolina, que é a noiva. Também apareceu a mamãe, que respondeu, né, que ia dar tudo certo. E de repente, quem apareceu? A professora. Depois, lá no finalzinho, quem apareceu? O padre. Então, os personagens do nosso conto infantil é quem? O Marcelo, a Carolina, a mãe, a professora e o padre, certo? Depois nós vamos ver o quê? Quem falou assim? Respondeu a mãe. Quem disse? Ele ajoelha, ele gira. Ele estava ansioso. Ele era mesmo uma graça de menina. Quem falou essas coisas? Quando tem lá assim, ó. Ele pensou, e agora? Quem disse isso do ele pensou? Quem disse isso foi o narrador. E esse narrador, gente, ele é o narrador onisciente. Por que onisciente? Porque ele não apareceu na história de jeito nenhum, mas ele sabe tudo o que aconteceu. Ele sabe como Marcelo se sentia, o que ele estava sentindo, né? Quando diz lá, ó, ele estava ansioso, é porque ele sabia. Quando tem lá, ele pergunta aflito, ele sabia que o Marcelo estava aflito, né? Então, como ele sabe o que ele estava sentindo, ele é o onisciente, tá bom? E depois nós vamos ver ali, ó, na hora da festa. Na hora da festa, isso é o quê? É o espaço ou é o tempo, gente?
Está na hora da festa. É o tempo. E qual era esta festa? A quadrilha. Na hora da festa, que a festa é a quadrilha, né? Mas então, se é uma quadrilha, qual foi o lugar que aconteceu? Qual é o espaço que aconteceu? Não aparece lá no nosso texto, mas nós sabemos que aconteceu ou foi na escola ou foi na praça, né? Para dançar a quadrilha, né? E quando fala a professora trabalha na escola. Então, não está dizendo aí que a quadrilha aconteceu na escola, mas quando a gente lê esse texto, nós conseguimos identificar que aconteceu na escola ou numa praça próxima à escola, não é mesmo? Agora, vocês já fizeram essa leitura, vocês vão fazer também. A gente já fez a leitura aqui junto, né? Uma leitura bem detalhada. Você vai gravar um áudio fazendo a sua leitura individual e vai enviar para a prof. Para que tem que fazer isso? Para a prof poder saber se você está, como é que está a sua leitura, tá bom? Se a sua leitura tá boa, se você precisa de mais exercícios de leitura, tá bom? E depois que você enviar o áudio com a sua leitura, você vai responder as questões que também estão anexadas aí no papel que foi impresso, tá bom? Então, até mais na correção.